51. Laia. Na manhã da Rataná. Ainda está escuro na rua quando Afia e eu deixamos o calor da caverna e partimos em direção a Calf. A manhã está gélida. Atribal carrega a espada de Darin e leva as cimitarras de Elias às costas. Ele certamente precisará delas quando abrirmos à força nosso caminho para sair da prisão. 8 guardas, digo a Afia. E então você afunda os barcos que sobrarem, entendeu? Se você, Céus, você pode calar essa boca? Afia acena uma mão impaciente para mim. Você parece aquele passarinho tibe do sul, que pia sempre as mesmas coisas até a gente ter vontade de estrangular o pescocinho bonitinho dele. 8 guardas, 10 barcaças para roubar e 20 guardas e 20 barcos para sabotar. Não sou idiota, garota. Posso cuidar disso. Você precisa fazer aquele fogo arder dentro da prisão. Quanto mais marciais assarmos, menos soldados haverá para nos caçar. Chegamos ao rio Dusk, onde seguimos caminhos diferentes. Afia enfia a ponta da bota na lama. Garota. Ela ajusta o cachecol e pigarreia baixinho. O seu irmão. Ele... talvez não seja mais como era. Eu tive um primo mandado para Calfa uma vez. Ela acrescenta. Quando voltou, ele estava diferente. Esteja preparada. A tribal vai até a beira do rio e some rapidamente na escuridão. Não morra, penso, antes de voltar a atenção para o prédio monstruoso atrás de mim. Ainda estranho a invisibilidade como uma capa nova que não cai direito. Embora tenha praticado durante dias, não compreendo como a mágica funciona, e a erudita em mim sente cócegas de aprender mais, de encontrar livros que a expliquem, de conversar com pessoas que saibam como controlá-la. Mais tarde, Laia, se você sobreviver. Quando tenho certeza de que não vou reaparecer ao primeiro sinal de problema, encontro um caminho que leva a Calf e cuidadosamente piso nas pegadas maiores do que as minhas. Minha invisibilidade não garante silêncio, tampouco esconde sinais de minha passagem. A grade levadiça coberta de ferrões e tachões está completamente aberta. Não vejo carroções entrando na prisão. E a temporada segue avançada para mercadores, quando ouço um chicotear e um chicote estalar. Finalmente compreendo por que os portões não estão fechados. Um grito rompe o silêncio da manhã, e vejo várias figuras curvadas e emaciadas, caminhando penosamente portão afora. Sob o olhar impiedoso de um máscara, minhas mãos buscam minha adaga, embora eu saiba que não posso fazer nada com ela. A Fê e eu observamos da mata enquanto as covas eram cavadas do lado de fora da prisão, enquanto os marciais as enchiam de eruditos mortos. Se eu quiser que o resto dos eruditos na prisão fuja, não posso revelar minha posição. Mesmo assim, me forço a olhar, a testemunhar, a lembrar dessa imagem para que essas vidas não sejam esquecidas. Quando os eruditos desaparecem a leste da muralha de Calf, passo furtivamente pelos portões. Esse caminho não me é estranho. Elias e eu temos trocado mensagens há dias por intermédio de Tess, e vim por aqui todas as vezes. Ainda assim fico tenso ao passar pelos 8 legionários que estão de guarda junto à base do portão da entrada de Calf. Sinto uma pontada na nuca e olho para cima, para as ameias, onde os arqueiros patrulham. Enquanto atravesso o pátio brilhantemente iluminado da prisão, tento evitar olhar para a direita para os 2 cercados de madeira gigantes onde os marciais mantêm os prisioneiros eruditos. Mas no fim não consigo deixar de olhar fixamente para a cena. 2 carroções, cada qual cheio pela metade com os mortos, estão estacionados ao lado do cercado mais próximo. Um grupo mais jovem de marciais sem máscaras. 5 carregam mais eruditos mortos que não sobreviveram ao frio. Bi e muitos outros podem conseguir armas para eles, Tess dissera, escondidas nos latões de lixo e nas roupas. Não são facas e cimitarras, mas pontas de lança, flechas quebradas, soqueiras de bronze. Embora os marciais já tenham matado centenas de pessoas de meu povo, 1000 eruditos ainda estão nesses cercados, à espera da morte. Estão doentes, famintos e congelando de frio. Mesmo se tudo sair como planejado,
Não sei se eles têm força suficiente para partir para cima dos guardas da prisão quando chegar o momento, especialmente com armas tão toscas. Então, mais uma vez, parece que eles não têm muita escolha. Agora há pouco, soldados perambulando pelos corredores terrivelmente claros de Calf. Ainda assim, caminho furtivamente, rente às paredes e me mantenho longe dos poucos guardas de serviço. Meus olhos se voltam brevemente para as entradas que levam aos postos dos eruditos. Eu passei por eles no primeiro dia em que vim aqui, quando ainda estavam ocupados. Momentos depois, tive de correr para encontrar um lugar para vomitar. Abro caminho pelo corredor da entrada, passando pela rotunda e então pelo poço da escada que, de acordo com Ellen e Aquila, sobe para os aposentos dos máscaras e para o gabinete do diretor. Logo chegará sua hora. Uma grande porta de aço paira sinistramente de um lado da parede da rotunda, o bloco de interrogatórios. Darren está lá embaixo, agora mesmo, a metros daqui. Os tambores de Calf ressoam. 5:30 da manhã. O corredor que leva à caserna, a cozinheira e a despensa está muito mais movimentado que o restante da prisão. Ouvem-se conversas e risos do refeitório. Sinto o odor de ovos, gordura e pão queimado. Um legionário vira, saindo de um quarto logo à minha frente, e segura um grito sufocado enquanto ele passa a distância de um fio de cabelo de mim. Ele deve ter me ouvido, pois sua mão cai sobre a cimitarra e ele olha em volta. Não ouso respirar até ele seguir em frente. Essa foi por pouco, Laia. Passe pelas cozinhas, Helen Yakla me disse. O armazenamento de óleo fica bem no fim do corredor. Os acendedores de tochas entram e saem sem parar, então você precisa agir rápido. Quando encontro a despensa, sou forçada a esperar enquanto um auxiliar de rosto carrancudo luta para rolar um barril de piche corredor afora. Ele deixa uma fresta da porta aberta e examina o conteúdo da despensa. Tambores de piche estão enfileirados como uma fila de soldados robustos. Acima deles há latas do comprimento de meu antebraço e da largura de minha mão. Óleo de fogo azul, a substância amarela translúcida que o Império importa de Mary. Ele fede a folhas apodrecidas e enxofre, mas será mais difícil de ser visto do que o piche, quando eu pingá-lo por toda a prisão. Levo quase meia hora para esvaziar uma dúzia de latas nos corredores dos fundos e na rotunda. Coloco de volta na despensa todas as latas vazias, torcendo para que ninguém note até que seja tarde demais. Então enfio 3 latas em minha mochila, a essa altura bem volumosa, e entro na cozinha. Um plebeu está no comando dos fogões, gritando ordens para as crianças escravas eruditas. Elas voam de um lado para o outro, sua velocidade impelida pelo medo. Presumivelmente estão fora do abate que acontece na rua. Minha boca se retorce de asco. O diretor precisa ao menos de alguns servos para continuar realizando as tarefas por aqui. Vejo Bi, seus braços finos e trêmulos debaixo de uma bandeja de louças sujas do refeitório. Caminho de lado até ela, parando a todo momento para evitar os corpos que correm à minha volta. Ela dá um salto quando fala em seu ouvido, mas disfarça sua surpresa rapidamente. Bi, digo. Daqui a 15 minutos, acendo fogo. Ela noia imperceptivelmente, saio da cozinha e vou até a rotunda. A torre dos tambores ressoa 6 vezes. De acordo com Ellen, o diretor irá para as celas de interrogatório em 15 minutos. Não há tempo. Laia, mexa-se. Subo rapidamente a escada de pedra estreita da rotunda. Ela termina em um corredor com vigas de madeira com dezenas de portas enfileiradas. Os aposentos dos máscaras. Mesmo enquanto me ponho a trabalhar, os monstros de rostos prateados deixam seus quartos e seguem escada abaixo. Toda vez que um passa, meu estômago se revira e olho para baixo para me certificar de que minha invisibilidade ainda está intacta. Você está sentindo um cheiro? Um máscara baixo e de barba avança pesadamente pelo corredor, com um companheiro mais magro, apenas alguns metros de mim. Ele cheira o ar profundamente. O outro máscara resmunga, dá de ombros e segue em frente, mas o máscara barbado continua olhando à sua volta, cheirando ao longo das paredes, feito um sabujo que percebeu um rastro. Em seguida, para o lado de uma das vigas que besuntei com óleo, os olhos caindo para a poça reluzente na base. Mas que inferno! Enquanto o máscara se ajoelha, passo furtivamente por ele até o fim do corredor. Ele se vira com o ruído dos meus passos, os ouvidos atentos.
Sinto minha invisibilidade falhar ao ouvir o raspar de sua cimitarra deixando a bainha. Pego uma tocha da parede. O máscara fica boquiaberto diante da cena. Tarde demais. Me dou conta de que minha invisibilidade se estende até a madeira e o piche, mas não a chama. Ele golpeia o ar com a espada e eu recuo, sobressaltada. Minha invisibilidade é interrompida inteiramente. Um estranho ondular que começa na testa e desce em cascata até meus pés. Os olhos do máscara se arregalam e ele se lança para a frente. Bruxa! Eu me jogo para fora do seu caminho, lançando a tocha na direção da poça mais próxima de óleo. Ela se incendeia com um rugido, distraindo máscara, e aproveito o momento para fugir. Desapareça, digo a mim mesmo, desapareça! Mas estou indo rápido demais e não está funcionando. Mas tem de funcionar ou vou morrer. Agora, grito em minha mente. O ondular familiar passa novamente sobre mim, bem quando uma figura alta e magra surge no corredor e vira a cabeça angulosa em minha direção. Embora não tenha certeza se o reconheceria pela descrição de Ellen, imediatamente sei quem ele é. O diretor. Ele pisca e não sei dizer se me viu desaparecer ou não. Não espero para descobrir. Jogo outra lata de óleo de fogo azul a seus pés. Arranco 2 tochas da parede e jogo uma no chão. Quando ele grita e salta para trás, desvio dele e me lanço escada abaixo, largando no chão a última lata de óleo, enquanto desço e jogo a última tocha. Ouço o rush das chamas enquanto a balaustrada da escada pega fogo. Não tenho tempo para olhar para trás. Soldados correm pela rotunda e a fumaça avança do corredor próximo das cozinhas. É isso aí, Bi. Eu me viro para os fundos da escada, onde Elias disse que me encontraria. Um ruído surdo e pesado soa na escada. O diretor saltou sobre o fogo e está parado na rotunda. Ele agarra pelo colarinho um auxiliar que está próximo e rosna para ele. Diga para a torre dos tambores transmitir a mensagem de evacuação. Os auxiliares devem arrebatar os prisioneiros no pátio e formar um cordão de lanceiros para evitar a fuga. Dobre o guarda na área. O resto de vocês. O rugido nítido chama a atenção de todos os soldados que estão ao alcance de sua voz. Proceda a evacuação de maneira ordenada. A prisão está sendo atacada. Nossos inimigos buscam semear o caos. Não deixe que eles tenham sucesso. O diretor se vira para a cela de interrogatório e abre a porta bem no momento em que 3 máscaras são cuspidas para fora. Está um maldito inferno lá embaixo, diretor, diz um deles. E os prisioneiros? Apenas os 2, ambos ainda em suas celas. Meu equipamento médico? Acreditamos que Drusus o tirou, senhor, diz outro máscara. Tenho certeza que um dos pirralhos eruditos ateou fogo, agindo em conjunto com Vetúrios. Aquelas crianças são sub-humanas, diz o diretor. Duvido que sejam capazes de falar, muito menos de planejar incendiar a prisão. Vá, peça ajuda aos prisioneiros restantes. Não vou permitir que meu território vire uma loucura por causa de um pouco de fogo. E os prisioneiros lá embaixo, senhor? Anuei o primeiro máscara para os degraus que levam ao bloco de interrogatório. O diretor balança a cabeça enquanto a fumaça passa pelos marcos da porta como um vagalhão. Se já não estiverem mortos, ele diz, vão estar em segundos. E precisamos de todos os homens no pátio, controlando os prisioneiros. Tranca aquela porta, ele diz. Deixe-os queimarem. Com isso, o homem abre caminho através do fluxo de soldados vestidos de negro, transmitindo ordens em uma voz aguda e nítida enquanto segue em frente. O máscara com quem ele falou bate a porta que conduz ao bloco de interrogatório e a tranca com o cadeado. Eu me coloco furtivamente atrás dele, preso de suas chaves, mas quando eu estendo a mão para elas, ele sente minha tentativa e gira o cotovelo para trás, atingindo meu estômago. Quando me dobro ao meio, arfando em busca de ar e lutando para manter a invisibilidade, ele espia por sobre o ombro, mas é levado pela correia de soldados que deixam a prisão às dezenas. Certo. Força bruta. Puxa uma das cimitarras das costas e ataca o cadeado, sem me importar com o barulho. Ele mal é ouvido acima do rugido do fogo que se aproxima. Faíscas voam, mas o cadeado se mantém intacto. Eu o golpeio repetidas vezes com a lâmina de Elias, gritando de impaciência. Minha invisibilidade vai e volta, mas não importo. Preciso abrir esse cadeado. Meu irmão e Elias estão lá embaixo queimando. Nós chegamos até aqui. Nós sobrevivemos a Black Cliff, aos ataques em serra, a comandante e a toda essa jornada.
Não podemos simplesmente terminar assim. Não vou ser derrotada por um maldito cadeado dos infernos. Vamos lá! Grito. O cadeado racha e coloco toda a minha ira no golpe seguinte. Faíscas explodem e ele finalmente se abre. Guarda a lâmina na bainha e escancaro a porta. Quase imediatamente caio no chão, sufocada pela fumaça tóxica que invade meus pulmões. Com os olhos semicerrados e lacrimejantes, olho fixamente para o que deveria ser uma escada. Mas não há nada, exceto uma muralha de chamas. 52. Elias. Mesmo se a apanhadora de almas não tivesse me recebido no reino da morte, um vazio teria se aberto em meu âmago. Eu me sinto morto. Eu morri sufocado na escada de uma prisão a poucos passos de ser salvo? Maldição. Preso de mais tempo, digo à apanhadora de almas. Só mais algumas horas. Eu não escolho o momento de sua morte, Elias. Ela me ajuda a levantar, o rosto condoído, como se genuinamente lamentasse minha morte. Atrás dela, outros espíritos se acotovelam nas árvores e observam. Não estou pronto, Shaiva, digo. Lá está, esperando por mim. O irmão dela está ao meu lado, morrendo. Pelo que nós lutamos, se iríamos morrer desse jeito. Poucos estão prontos para a morte, suspira Shaiva. Ela já deu esse discurso antes. Às vezes, até os muito velhos, que tiveram vidas longas, lutam contra o seu abraço frio. Você precisa aceitar? Não. Olhe em volta em busca de alguma maneira de retornar. Um portal, uma arma ou uma ferramenta que eu possa usar para mudar o meu destino. Que idiotice, Elias. Não há como voltar. A morte é a morte. Nada é impossível. Palavras de minha mãe. Se estivesse aqui, ela pressionaria, ameaçaria, enganaria a apanhadora de almas para lhe dar o tempo desejado. Shaiva, digo. Você governou estas terras por 1000 anos. Você sabe tudo sobre a morte. Tem de haver alguma maneira de voltar, nem que seja por pouco tempo. Ela se vira, as costas rijas e decididas. Dou a volta nela, minha forma fantasma, tão rápida que vejo a sombra que passa pelos seus olhos. Quando as convulsões começaram, digo, você me disse que estava me observando. Por quê? Foi um erro, Elias. Os cílios de Shaiva brilham com a umidade. Eu vi você como via todos os humanos, menor, fraco, mas eu estava errada. Eu. Eu jamais deveria tê-lo trazido aqui. Eu abri uma porta que deveria ter ficado fechada. Mas por quê? Ela está dançando em torno da verdade. Por que eu chamei sua atenção? Não é como se você passasse todo o seu tempo devaneando a respeito do mundo humano. Você está ocupada demais com os espíritos. Estendo a mão para Shaiva, sobressaltado quando minhas mãos passam por ela. Fantasma, Elias, se lembra? Após a terceira eliminatória, ela diz: Você mandou várias pessoas para a morte, mas elas não estavam bravas. Achei isso estranho. Tendo em vista que assassinatos geralmente resultam em espíritos agitados, mas esses espíritos não esbravejavam contra você, tirando Tristas. Eles seguiam em frente rapidamente. Eu não conseguia compreender por quê. Usei meu poder para observar o mundo humano. Ela entrelaça os dedos e fixa seu olhar negro e intenso sobre mim. Nas catacumbas de Serra, você encontrou um Efrit das cavernas. Ele o chamou de assassino. Se os seus pecados fossem sangue, garota, você se afogaria em um rio de sua própria criação. Digo, eu me lembro. O que ele disse teve menos importância do que a sua reação, Elias. Você ficou. Ela franze o senho, contemplando. Horrorizado. Os espíritos que você enviou para a morte estavam em paz porque você os pranteou. Você traz dor e sofrimento para aqueles que você ama, mas você não quer isso. É como se o seu destino fosse deixar um rastro de destruição. Você é como eu, ou melhor, como eu era. O lugar de espera subitamente parece mais frio. Como você, digo categoricamente. Você não é a única criatura viva a ter perambulado por minha mata, Elias. Xamãs vêm aqui às vezes, curandeiros também. Para os vivos ou os mortos, os lamentos são insuportáveis. No entanto, você não se incomodou com eles. Eu levei décadas para aprender a me comunicar com os espíritos, mas você conseguiu após algumas visitas. Um sibilar corta o ar.
E vejo o brilho já tão familiar do bosque dos jeans ficando mais reluzente. Dessa vez, Shaiva os ignora. Eu tentei mantê-la afastado de Laia, ela diz. Eu queria que você se sentisse sozinho. Eu queria algo de você. Queria que você se sentisse temeroso. Mas depois que eu o embosquei em sua viagem para Calf, depois que você falou o meu nome, algo despertou dentro de mim. Um resquício do meu ser mais evoluído. Então eu percebi quão equivocado era pedir qualquer coisa de você. Me perdoe. Eu estava tão cansada deste lugar. Só queria minha libertação. O brilho fica mais claro ainda, e as árvores parecem tremer. Não entendo. Eu queria que você assumisse meu lugar, ela diz, que se tornasse o apanhador de almas. Em um primeiro momento, acho que não entendi direito. É por isso que você me pediu para ajudar Tristas a seguir em frente? Ela anui. Você é humano, ela diz. Por isso tem limites. Os jeans. Por isso tem limite que os jeans não têm. Eu precisava ver se você era capaz de fazer isso. Para ser o apanhador de almas, você tem que conhecer a morte intimamente, mas não pode venerá-la. Você precisa ter tido uma vida em que proteger os outros tenha sido algo importante, mas estando ciente de que tudo que você fez foi destruir. Esse tipo de vida provoca remorso, e esse remorso é uma porta através da qual o poder do lugar de espera entra em você. Shaiva. Ela engole em seco. Estou certo de que está ouvindo o chamado de seus irmãos. O lugar de espera é sensível, Elias, a mágica mais antiga que existe. E ela faz uma careta, se desculpando. Ele gosta de você. Já começou a lhe sussurrar os seus segredos. Eu me atento a algo que ela disse antes. Você disse que quando se tornou apanhadora de almas, o portador da noite a matou. Relembro. Mas a trouxe de volta para cá e a acorrentou aqui. E agora você vive. Isso não é vida, Elias, diz Shaiva. É uma morte viva. Estou sempre cercada pelos espíritos. Estou presa a este lugar. Não inteiramente. Digo. Você deixou a floresta. Você foi até lá me buscar. Só porque eu o queria perto de minhas terras. Deixar o lugar de espera por mais do que alguns dias é uma tortura. Quanto mais longe vou, mais eu sofro. E os jeans, Elias. Você não sabe o que lidar com os meus irmãos presos. Shaiva. Eles a chamam agora, e ela se vira para eles. Não! Grita em minha cabeça, e o chão debaixo de mim estremece. Os jeans caem no silêncio, e subitamente sei o pedido que preciso lhe fazer. Shaiva, digo, me faça o seu sucessor. Me traga de volta à vida, como o portador da noite fez com você. Você é um tolo, ela sussurra, pouco surpresa com o meu pedido. Aceite a morte, Elias. Você estaria livre de desejos, preocupações, dor. Eu o ajudarei a seguir em frente e tudo estará tranquilo e em paz. Se você se tornar o apanhador de almas, a sua vida será uma vida de arrependimento e solidão, pois os vivos não podem entrar na floresta. Os fantasmas não podem tolerá-los. Cruza os braços. Quem sabe você é mole demais com os malditos fantasmas. Talvez você nem seja capaz, eu sou capaz. Eu ajudei Izzy e Tristas a seguirem em frente. Faça isso por mim, Shaiva. Eu vou viver, salvar Darren e terminar o que comecei. Então vou cuidar dos mortos e ter uma chance de me redimir completamente pelo que fiz. Dou um passo em sua direção. Você já se arrependeu por tempo suficiente. Me deixe assumir o seu posto. Eu terei de ensiná-lo como fui ensinada. Uma grande parte dela quer isso. Posso ver, mas ela está assustada. Você teme a morte? Não, ela sussurra. Eu temo que você não compreenda o fardo que está pedindo para assumir. Há quanto tempo você está esperando encontrar alguém como eu? Tento persuadi-la. Eu preciso voltar. Eu preciso tirar Darren de Calf. 1000 anos, certo? Você realmente quer passar mais 1000 anos por aqui, Shaiva? Conceda-me esse dom. Aceite o dom que estou lhe oferecendo. Por um segundo, a dor e o sofrimento de Shaiva, a verdade de sua existência pelo último milênio, revelam-se em uma expressão tão claramente como se ela os estivesse gritando. Veja o seu movimento, veja o momento em que ela decide, o momento em que o medo é substituído pela resignação. Depressa, digo, céus, vou saber quanto tempo já se passou em Calf. Não quero voltar para o meu corpo bem a tempo de ele ficar tostado.
Essa mágica é antiga, Elias. Não é dos jeans, do homem ou dos Efrets, mas da própria terra. Ela vai levá-lo de volta ao momento da morte. E vai doer. Quando ela toma minhas mãos, seu toque queima mais quente que uma forja de serra. Shaiva serra o maxilar e solta um lamento agudo que me sacode até o âmago de meu ser. Seu corpo brilha, cheio daquele fogo que a consome, até que não é mais Shaiva, mas uma criatura contorcida de chamas negras. Ela solta minhas mãos e dá a volta em mim tão rapidamente que parece que sou envolvido por uma nuvem de escuridão. Embora eu seja um fantasma, sinto minha essência me deixando. Caio de joelhos e a voz de Shaiva toma minha mente. Uma voz mais profunda ressoa por baixo dela. Uma voz antiga, o próprio lugar de espera, que toma posse de seu corpo Jin e fala através dele. Filhos das sombras, herdeiros da morte, ouça-me. Governar o lugar de espera, iluminar o caminho para os fracos, os cansados, os tombados e os esquecidos na escuridão, que se segue à morte. Você estará ligado inseparavelmente a mim até que outro seja suficientemente valoroso para libertá-lo. Partir significa abandonar o seu dever. E eu punirei por isso. Você se submete? Sim, eu me submeto. Uma vibração no ar, o silêncio tenso da terra antes de um terremoto. Então um som como se o céu estivesse sendo rasgado ao meio. Dor, por 10 infernos, dor. A agonia de mil mortes, um cravo atravessando minha alma. Cada coração partido, cada oportunidade perdida, cada vida breve. O tormento dos enlutados, tudo isso me atravessa interminavelmente. Sentimentos que estão além da dor, o coração trespassado de sofrimento, uma estrela explodindo em meu peito. Muito depois de eu ter certeza de que não vou suportar mais, a dor desaparece. Sou deixado tremendo no solo da floresta, tomado por uma integridade, um terror. Como rios paralelos de luz e escuridão que se unem para se tornar algo mais completo. Está feito, Elias. Shaiva se ajoelha ao meu lado em sua forma humana novamente. Seu rosto está estriado de lágrimas. Por que está tão triste, Shaiva? Seco suas lágrimas com o polegar, sentindo uma ânsia quando as vejo. Você não está mais sozinha. Somos camaradas de armas agora. Irmão e irmã. Ela não sorri. Até você estar pronto, ela diz. Vá, irmão. Volte ao mundo dos homens e termine o que começou. Mas saiba que não tem muito tempo. O lugar de espera vai chamá-lo de volta. A mágica é sua soberana agora, e ela não gosta de que seus servos fiquem longe por muito tempo. Eu me forço de volta ao meu corpo, e quando abro os olhos vejo o rosto desesperado de Tess. Meus membros estão libertos da exaustão que senti durante eras. Elias! Tess soluça de alívio. O fogo está por toda parte. Não consigo carregar Darren. Você não precisa. Ainda estou dolorido por causa dos interrogatórios e dos espancamentos, mas com o veneno fora de meu sangue, compreendo pela primeira vez como ele roubou minha vida pouco a pouco até parecer que eu sempre fora uma sombra de mim mesmo. O fogo engolfa a escada e corre ao longo das vigas acima, criando uma parede de chamas atrás e à frente de nós. Uma luz brilha acima, visível através do fogo, gritos e vozes. E pelo momento mais breve possível, uma figura familiar além das chamas. A porta, Tess! Eu grito. Está aberta. Pelo menos acho que está. Tess se levanta, trôpego, os olhos escuros cheios de esperança. Vamos, Elias. Jogo Darren sobre o ombro, pego a criança erudita debaixo do braço e subo correndo os degraus, em meio à muralha de chamas e em direção à luz que brilha mais além.